Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um tema, um assunto que fascina muita gente dentro das igrejas. A bênção de ser curado, de receber uma cura. O texto que nós vamos iniciar e depois vamos ver uma série de textos bíblicos que tratam do mesmo assunto. Vamos começar aqui por aquilo que Tiago escreveu, carta de Tiago, no capítulo 5, do versículo 13 ao 20. A bênção de ser curado. E esse texto ele é interessante porque ele trata da oração e fala da cura também, das duas coisas. Já que geralmente às quartas-feiras nós procuramos tratar deste assunto chamado oração. Então, Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13, está escrito assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então o texto aborda os dois assuntos, os dois temas, as duas questões: oração e cura. E o nosso assunto é a bênção de ser curado. Para quem se encontra gravemente enfermo, e às vezes até com risco de morrer, nada é melhor do que receber a bênção da cura. Como é bom ouvir a promessa de que o Senhor o salvará, o porá de pé, o fará ficar bom, dará a ele, a essa pessoa, o alívio de todos os males. Essa foi a sensação que teve o rei Ezequias, o 13º rei de Israel, quando se viu curado de uma doença mortal, depois de ter orado ao Senhor. É um texto fascinante que vale a pena a gente conferir. O segundo livro dos Reis, no capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. A partir do versículo 1. Prestemos atenção nesse relato, nesse fato ocorrido. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
Já pensou receber alguém na sua casa, alguém de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta? Olha, põe em ordem a sua casa, porque morrerás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, então o profeta entrou lá na casa dele, no palácio, deu o aviso que Deus mandara e foi embora. Mas antes que ele saísse da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Não há outro episódio na Bíblia com esse conteúdo. Não há outro relato bíblico com um fato da mesma forma ou desse modo que tenha ocorrido. Não há. E disse mais, Isaías, versículo 7. Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Escolhe. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Foi o sinal que ele pediu. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Já pensou você receber uma notícia dessa? Alguém enviado por Deus: Fulano, arruma as tuas coisas, você vai morrer. O rei não entrou em desespero, né? Ele chorou, obviamente, porque não recebeu uma notícia alegre, mas ele orou ao Senhor. O Senhor ouviu a oração dele e prolongou os dias de vida dele por mais 15 anos. E ainda deu um sinal de que era de fato a palavra e a promessa do Senhor. Como o nosso assunto é cura, nós vemos pela Bíblia vários outros relatos de cura que tomaram conta de muitas outras pessoas que foram curadas. Por exemplo, vamos ver aqui o caso dos 10 leprosos. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Considerando que lepra, naquela época, era uma doença que não tinha cura. E os leprosos eram marginalizados, rejeitados, já que era uma doença contagiosa. Ninguém queria ter contato ou ficar próximo de um leproso. Versículo 11, Lucas capítulo 17. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo:
Jesus, mestre, compadece-te de nós, já que eles não podiam se aproximar da multidão. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, quer dizer, nem chegaram, nem acabaram de se apresentar diante dos sacerdotes, já estavam purificados da lepra. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Lembrando que os samaritanos não se davam, eram rivais, inimigos dos judeus e vice-versa. Eles não se misturavam. E Jesus cura um samaritano no meio daqueles 10. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? A chamada de atenção que Jesus dá diante dos judeus, já que eles não combinavam, eram inimigos dos samaritanos. Mas justamente o samaritano reconheceu, expressou gratidão e veio agradecer a Jesus. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mais um exemplo de cura, vamos ver curas pela Bíblia. Algumas, obviamente, que não dará para ver todas. Seria até não impossível, né? Mas há muita cura, muita manifestação de milagre do poder de Deus estampado na Bíblia Sagrada. Mas selecionei aqui alguns exemplos. Outro exemplo de cura é o da mulher que por 10 anos padeceu de hemorragia, gastou todo o seu dinheiro e não tinha sido curada. Mas ela foi alcançada pelo médico dos médicos e tomou o remédio dos remédios, recebeu a cura daquele que tem o poder de curar. E é interessante, nós vamos ver que este poder foi transmitido à igreja e aos cristãos, através de dons que são dados pelo Espírito Santo, já que o dom de cura é um dom proveniente do Espírito Santo. Então, o evangelho escrito por Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, ele diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada a aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. A gente diz de mal a pior, e gastou todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, e não recebeu a cura. É interessante, porque dinheiro não compra a cura mesmo, né? Não compra. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Interessante, alguns detalhes que a Bíblia narra, mas que são fundamentais e servem de aprendizados profundos para nós. No versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou:
quem me tocou nas vestes? Dá para imaginar o cenário, aquela multidão acompanhando, e dá para pensar até comprimindo, apertando, tocando em Jesus ali, esbarrando. E ele faz essa pergunta. Versículo 31. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Era muito para a cabeça deles, mas não para Jesus, porque Jesus sabia o que tinha acontecido ali. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Ele estava aguardando que a destinatária, a beneficiária da cura, se manifestasse para servir de testemunho, porque ele sabia quem era. Versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vejam a fé, a confiança, a esperança daquela mulher. Por trás da multidão de Jesus, apenas tocou nas vestes dele, não pediu para ser curada, tocou. Tamanha fé, se eu tocar, ele tem poder e eu serei curada. E Jesus confirma a fé que ela depositou naquele milagre que ela recebera. Jesus transferiu este poder de curar à igreja. Este é um dos dons que é dado pelo Espírito Santo. O exemplo prático e bíblico, dentre tantos outros, é a cura de um coxo de nascença, ministrada por Pedro e João na entrada do templo em Jerusalém. Vamos ver aqui no livro de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Como é fantástico esse texto, né? Não tenho nem ouro e nem prata. E aquele coxo, aleijado, olhando para os apóstolos, esperando receber alguns trocados. Mas uma coisa eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou e andou. A Bíblia é pródiga em matéria de cura. Ela é rica
em mostrar às pessoas, que foram curadas pelo poder de Deus. E até pessoas que, em alguns casos, o Senhor não as curou, deixou que elas morressem para operar o milagre da ressurreição. Assim como foi no caso do filho da viúva de Sarepta e do próprio Lázaro, cuja família era amiga de Jesus. Vamos ver o caso aqui do filho da viúva de Sarepta, o primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. O versículo 17, o capítulo 17. Capítulo 17. A partir do versículo 8. Vamos ler este relato bíblico que fala a respeito de um milagre da cura, da ressurreição, melhor dizendo. Aqui não foi cura, aqui foi a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Elias, o profeta Elias. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos, porque não teremos mais nada. Não tinha nem esperança e nem fé, porque ela chama o teu Deus, o Deus do profeta, não o meu ou o nosso Deus, né? Versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Dá para imaginar a porção pequena ou a escassez de farinha que a mulher tinha, e o profeta ainda exige que primeiro ela fizesse um bolo para ele e depois pensasse nela e no filho. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Aquela mulher tinha um problema sério, né, de iniquidade, e consequentemente ela deve ter se lembrado dos 10 mandamentos, onde Deus diz que ele é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Então ela devia ter algum problema ali. Ela não relata, o texto bíblico não mostra, mas ela diz que o profeta tinha ido ali para trazer à memória dela a iniquidade e, consequentemente, repercutir e matar o seu filho. Versículo 19. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto.
onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então Deus precisou causar primeiro este infortúnio, matando o menino, depois operar este milagre para que a mulher reconhecesse que Deus era Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, e quem estava ali à frente dela era alguém enviado por Deus, o profeta Elias. É assim que Deus age. O que dizer dentro desse processo de milagres e de curas do irmão de Maria e Marta? 4 dias sepultado. E Jesus o traz de volta à vida. Vamos conferir? João capítulo 11. João capítulo 11. É gostoso tratar dessas coisas, né? Ver o poder de Deus estampado nas páginas das Escrituras Sagradas. A partir do versículo 32. João capítulo 11, a partir do versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então Jesus não é insensível à dor da raça humana, não é insensível ao sofrimento humano. Versículo 34, melhor dizendo. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Olha o sentimento de Jesus aí. Jesus chorou. 2 vezes, pelo menos, a Bíblia registra que Jesus chorou. Aqui, e também quando ele entrou na cidade de Betsaida e Corazim. Chorou ao ver o estrago que o diabo provocou no seio da raça humana. Chorou por conta da rejeição, que ele foi rejeitado pelo povo. Ele teve sentimento e expressou esse sentimento. Versículo 36. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Vejam a insensibilidade daqueles que perseguiam Jesus, que perseguiram Jesus. É assim mesmo. Por isso eram, e aqueles que perseguem são insensíveis. Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra.
E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Deixe a morte, saia dos laços da morte. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Os opositores do reino de Deus, aqueles que perseguiram Jesus, que torciam contra ele e que o penduraram numa cruz. O Deus que opera milagres cura os enfermos e ressuscita mortos. Operou o maior dos milagres na cruz, quando nos incluiu no corpo do Senhor Jesus. Trocou o nosso velho coração por um novo coração. Trocou a nossa natureza adâmica pela natureza divina. Pôs em nós o seu Espírito, nos deu vida, juntamente com Cristo. A oração pedindo cura talvez seja a oração universalmente mais realizada, mais feita pelas pessoas, ou a oração que mais se faz no planeta Terra, pedindo cura. Mas Deus sempre se reserva ao direito de dizer sim ou não. É por isso que ele é Deus. Se ele respondesse positivamente a todas as orações em favor dos enfermos, a igreja poderia ficar cheia e os hospitais vazios. Não haveria doentes nos hospitais. Não haveriam hospitais. Mas, na verdade, a oração que Deus atende é aquela que Ele quer. É aquela que visa a glória dEle. Não aquela que o doente quer ou gostaria de ser curado simplesmente por ser curado. Nós vimos o caso aí dos 10 leprosos. Só um, apenas um, reconheceu e expressou gratidão. A oração em si mesma não tem o poder de curar ninguém. Quem cura é o Senhor. Ele é o agente da cura. Foi isso que Tiago disse no texto inicial que nós lemos, no capítulo 5, no versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. É Deus quem levanta o enfermo do leito de enfermidade e lhe dá cura. Sem dúvida, nessa passagem, a oração que provoca a intervenção divina é aquela feita pelos presbíteros da igreja, aos quais Tiago está se referindo no texto que nós lemos inicialmente. Os presbíteros são aqueles homens experientes na fé e na vida de comunhão com Deus. No entanto, a oração do próprio doente, quando visa a glória de Deus, pode provocar a intervenção divina, como foi o caso da oração do rei Ezequias, diante da notícia da sua morte.
ele orou ao Senhor e o Senhor o atendeu, para que através dele, já que ele tinha sido um bom rei em Israel e havia glorificado o nome do Senhor, assim ele continuasse o seu trabalho por mais 15 anos. É preciso contar com a graça de Deus, além e acima da assistência médica. Por isso, ele é o médico dos médicos e o remédio dos remédios. Aquela mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, gastou toda a sua fortuna e não houve médico que pudesse ministrar a cura a ela. Apenas o toque, pela fé, nas vestes de Jesus, ela recebeu o milagre da cura. É Deus quem cura os enfermos através das mãos e dos instrumentos utilizados por aqueles a quem ele delega o seu poder de cura. Quando ele quer curar e quando a cura for para a glória dele. Aí eu quero finalizar com 2 textos bíblicos. O primeiro está no capítulo 14 do Evangelho escrito por João. João, capítulo 14. No versículo 13, o Senhor Jesus disse assim: E tudo, quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se é para a glória de Deus, ele atende, ele faz. Mas se é para o nosso mero e simples deleite e vontade, ele não atende. É o que ele vai dizer na primeira carta escrita por João. Agora, na primeira carta, João, capítulo 5, no versículo 14. Ele diz assim: E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então não é uma questão, não se trata aqui de uma questão de dúvida, mas uma questão de confiança e de certeza absoluta que a oração mais correta é aquela que nós fazemos e pedimos que Deus faça a vontade dele. Essa não tem erro, ele vai fazer exatamente a vontade dele. E Jesus nos ensinou esses princípios quando ensinou a oração do Pai Nosso. E ali estão os princípios da oração. E ele começa pedindo a Deus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra e nos céus. Aí não vamos falhar nunca. Vamos descansar e esperar pela resposta, porque a vontade de Deus será sempre feita e satisfeita nas nossas vidas para a glória dele, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.